Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 3 horas. As notícias com Matilde Malva Sabino. O vice-presidente norte-americano vai viajar esta terça-feira de manhã para o Paquistão para negociar o acordo de paz no Médio Oriente. A informação é adiantada pela agência Axios, que cita 3 fontes anónimas americanas. J.D. Vance volta a liderar a delegação dos Estados Unidos na capital paquistanesa, acompanhado mais uma vez do enviado especial Steve Witkoff e do genro de Donald Trump, Jared Kushner. Mas a 2 dias do fim do prazo do atual cessar-fogo, a presença do Irão nesta nova ronda negocial não é garantida. O presidente do Parlamento iraniano sublinha que o país não aceita negociar sob ameaça. O Irão já tinha recusado esta segunda-feira confirmar se vai ou não ao Paquistão para se encontrar com a delegação norte-americana. Numa publicação na rede social X, Mohamed Khalibaf alimenta as dúvidas sobre uma nova ronda negocial para alcançar a paz no Médio Oriente. O líder do Parlamento iraniano acusa ainda os Estados Unidos de quererem que o Irão se renda. Khalibaf avisa que o país se tem vindo a preparar para revelar novas cartas no campo de batalha. Já Donald Trump rejeitou a pressão para fechar um acordo para a paz, diz que não vai fazê-lo a qualquer preço. É uma das várias mensagens publicadas esta segunda-feira pelo presidente norte-americano nas redes sociais. O Iraque e a Síria reabriram um corredor fronteiriço como alternativa para a passagem de petróleo. Este caminho entre os dois países foi reaberto pela primeira vez em mais de uma década, é o que adianta a Associated Press. Iraque e Síria destacam o potencial desta passagem para o comércio e exportações de petróleo. Os países defendem esta alternativa ao Estreito de Hormuz, embora o transporte terrestre de petróleo tenha uma capacidade muito inferior à dos oleodutos e dos navios-tanque. A responsável iraquiana Nadia Al-Jubouri afirmou esta segunda-feira, durante a cerimónia de inauguração, que a passagem vai permitir o intercâmbio comercial e o transporte de petróleo em direção a este portal que considera importante. Esta segunda-feira ficou também marcada pela subida dos preços do petróleo, embora a reação do mercado tenha sido mais moderada do que nas fases iniciais da guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irão. O petróleo Brent, referência global, subiu 5,6%, ficou nos $95 por barril, adianta o The Guardian. A subida surge num contexto de receios de que o Irão possa reter carregamentos de petróleo no Golfo Pérsico, caso continue a dificultar a passagem de petroleiros no Estreito de Hormuz. Na análise ao conflito, o historiador Bruno Cardoso Reis entende que o bloqueio naval norte-americano está a dificultar o rumo das negociações. No gabinete de guerra, o investigador sublinha que a livre passagem dos petroleiros é uma peça-chave para alcançar um acordo. Seria má ideia, de facto, o Irão simplesmente não estar presente, mas eu acho que não podemos afastar nenhuma possibilidade. O que para já podemos afirmar é que se estas negociações já eram difíceis, acho que ainda se tornaram mais difíceis nos últimos dias e nas últimas horas, ou seja, acho que a confiança entre as partes, que era muito, muito baixa, não melhorou, pelo contrário. No gabinete de guerra, Bruno Cardoso Reis acredita que nem o Irão nem os Estados Unidos estão a ganhar com este conflito e aponta para uma eventual solução. O cenário, digamos, mais racional para os dois lados, sobretudo para o Irão, para o governo, para o regime iraniano e para a administração Trump, parece-me que seria de facto um cessar-fogo e um acordo, mesmo parcial, permitisse às duas partes declarar vitória e seguirem em frente, concentrarem-se nas questões internas. A questão continua a ser a mesma, é se os dois lados percebem que não estão a ganhar a guerra. Bruno Cardoso Reis defende que há poucos indicadores positivos no contexto deste conflito, mas considera que são os Estados Unidos que estão a sair
fragilizados. A Amnistia Internacional acusa Donald Trump, Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu de procurar impor uma nova ordem mundial predatória. As críticas aos líderes norte-americano, russo e israelita foram feitas pela secretária-geral da organização, Agnes Callamard, na apresentação do relatório anual sobre direitos humanos em Londres. A Amnistia aponta Israel e Rússia como os principais criminosos contra a humanidade. São acusados de genocídio, de ataques contra civis e tentativas de suprimir comunidades e identidades. No documento, a organização alerta que Portugal segue a tendência global de agravamento dos direitos humanos, destaque para os maus tratos nas prisões, as restrições ilegais a protestos pacíficos e o acesso inadequado ao aborto. O relatório anual de 2025 aponta ainda o uso excessivo da força policial, possíveis homicídios ilegais com motivação racial e o aumento de crimes de ódio. O Chega vai manifestar-se esta terça-feira em frente ao Palácio de Belém contra a visita de Lula da Silva a Portugal. É a segunda vez que o partido de André Ventura protesta por causa da presença do presidente brasileiro. A primeira vez foi durante as comemorações do 25 de Abril, no Parlamento, quando o Chega segurou cartazes com mensagens contra Lula da Silva. Esta terça-feira, outro protesto. Lula da Silva chega a Lisboa depois de um périplo por vários países europeus. Reúne-se primeiro com Luís Montenegro, em São Bento, ruma depois ao Palácio de Belém para um almoço com António José Seguro. É o primeiro encontro oficial entre os dois presidentes. Vão ser discutidos temas como imigração, xenofobia e a aeronáutica. O chefe de Estado recusa estar a pressionar a concertação social para chegar a acordo quanto ao pacote laboral. António José Seguro recebe os parceiros sociais na quarta-feira, diz que é um encontro normal e lembra que já recebeu os restantes agentes políticos e públicos envolvidos nas negociações. Eu não faço pressão sobre ninguém. O Presidente da República incentiva o diálogo. Fiquei também muito feliz quando a UGT teve uma posição mais definitiva, que parecia esgotar o diálogo. Depois de um apelo que eu fiz, reconsiderou e voltou a essas conversações. Agora, não compete ao Presidente da República o resultado final. Isso compete às pessoas, aos intervenientes, ao Governo, aos parceiros sociais, e há de haver uma altura em que o decreto chega a Belém. E aí é a altura dos parceiros sociais e do Parlamento respeitarem o tempo do Presidente da República, porque ele decidirá nessa altura. Agora, há uma coisa que eu lhe posso dizer. Não vou dizer neste momento. António José Seguro não revela o que vai fazer quando o diploma da reforma laboral chegar ao Palácio de Belém. Se vai ou não cumprir a promessa de veto em caso de falta de acordo com a concertação social. Seguimos com o aviso da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Telecomunicações. Primeiro, investe-se em veículos, depois é que se pode falar num passo intermodal nacional. É preciso mais equipamentos a circular e um maior investimento nos trabalhadores. É a reação do Coordenador Nacional da Federação às declarações do Ministro das Infraestruturas. Miguel Pinto Luz anunciou esta segunda-feira que o Governo está a preparar um novo passo nacional. José Manuel Oliveira diz que sem investimento é difícil apostar em novas medidas que depois se concretizem. Anunciar medidas podem até ser positivas, mas sem ter o problema resolvido de material circulante necessário, os trabalhadores necessários para responder ao aumento da procura que essas medidas vão gerando, efetivamente são anúncios que depois não têm consequência, não têm correspondência na prática. O coordenador da Federação dos Sindicatos de Transportes e Telecomunicações, José Manuel Oliveira, lembra ainda a demora habitual na entrega de novos veículos. Foi a notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 3h30. Até já.